Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Antes de tudo mais, eu preciso avisar vocês que o telefone, para quem queira enviar perguntas, consultas, etc., mudou. Agora é 213-325-3434. 213-325-3434. Eu imagino que tem gente tentando ligar para o outro número e não está conseguindo. Então, também eu queria ler para vocês um artigo que eu acabo de enviar para o Diário do Comércio. Deve sair amanhã ou depois. Mas como é uma coisa de uma certa urgência, eu queria ler para vocês. Chama-se A Onipotência do Falatório. Os signatários do recente manifesto de acadêmicos em favor da candidatura Dilma Rousseff apresentam-se com modéstia exemplar como, aspas, professores e pesquisadores de filosofia, fecham aspas. Não ousam denominar-se filósofos, porque nos fundos sabem que não o são, nem o serão jamais. Mas também porque esperam que a mídia, por automatismo, lhes dê essa qualificação imerecida ao publicar a porcaria com o nome de com o título de Manifesto dos Filósofos, conferindo-lhes o estatuto honroso no mesmo ato em que os dispensa do vexame de atribuí-lo a si mesmos. A filosofia surgiu na Grécia como um esforço de apreender e dizer o ser das coisas. A palavra ser implica o reconhecimento de uma realidade objetiva, estruturada, inteligível, comunicável de homem a homem. O empreendimento filosófico voltava-se diretamente contra uma tradição de ensino para a qual o ser e a realidade objetiva não contavam para absolutamente nada, podendo ser livremente inventados pela força da palavra e da persuasão. Essa tradição chamava-se sofística. Decorridos 25 séculos, a denominação inverteu-se. O que se chama de filosofia em muitas universidades, especialmente no Brasil, é a convicção de que não existe realidade nenhuma e tudo é construído pela linguagem. Quem ouse praticar a filosofia no sentido que tinha em Sócrates, Platão e Aristóteles é marginalizado como reacionário indigno de atenção. A sofística, com o nome de desconstrucionismo, é o que hoje ostenta nos documentos oficiais o nome da sua velha inimiga, a filosofia. Atribuindo psicoticamente à fala humana o poder criador do logos divino, Martin Heidegger, militante nazista aposentado e um dos ídolos do establishment acadêmico, declara, aspas, a linguagem é a morada do ser, fecha aspas. Como se o ato de falar existisse fora e acima da realidade e não dentro dela. No mesmo espírito, Ernesto Laclau, no livro Hegemonia e Estratégia Socialista, talvez a proposta política mais influente nos meios esquerdistas das 3 últimas décadas, ensina que o Partido Revolucionário não precisa representar nenhum interesse social objetivo e nenhuma classe existente. Pode criar esse interesse e essa classe retroativamente pela força do discurso e da propaganda. O PT, que surgiu como Partido de Estudantes Socialites, gabando-se por isso de ser a voz das pessoas mais inteligentes, há um estudo do André Singer, publicado sobre isso em 2000, criou com o dinheiro do governo a classe pobre que o apoia e passou desde então a ser o partido dos desamparados e analfabetos, condenando os outros partidos como representantes da elite letrada. Na mesma lógica, a democracia, segundo Laclau, é, aspas, significante vazio, significante vazio, fecha aspas, ao qual o Partido Revolucionário pode atribuir o sentido que bem lhe convenha. O PT designa com esse nome a aliança entre o governo e as massas alimentadas com o dinheiro dos impostos, aliança montada em cima da destruição de todos os poderes intermediários, a começar pela mídia. E essa aliança e essa destruição, historicamente,
tenham sido a estratégia essencial de todos os regimes tirânicos do mundo, leiam a respeito o livro do Bertrand de Juvenet sobre o poder, é um detalhe irrisório. O significante vazio admite todos os conteúdos, com a vantagem adicional de que o eleitorado, ao ouvir a palavra democracia nas bocas dos próceres petistas, imagina que se trata da democracia no sentido tradicional do termo, porque não leu Ernesto Laclau e não sabem que eles a usam como palavra código de duas caras, com o significado esotérico para os iniciados e outro exotérico para enganar os trouxas. Não espanta que os servidores das duas maiores mentiras do século XX, o comunismo e o nazismo, tenham acabado por aderir maciçamente à teoria da onipotência criadora das palavras. Essas ideologias juravam basear-se numa descrição completa e objetiva da realidade, capaz de fundamentar a previsão acertada e científica do curso da história. Quando a história as desmentiu da maneira mais acachapante, os adeptos de ambas as correntes, em vez de penitenciar-se de seus erros e crimes, resolveram redobrar a aposta que tinham feito em si mesmos. Apelaram ao desconstrucionismo e proclamaram que a realidade não existia mesmo, que era tudo uma questão do jeito de falar. Também não espanta que, nessas condições, os inimigos de ontem se tornassem amigos, unidos no mesmo projeto sublime de trocar os fatos por uma ficção verbal eficiente. É por isso mesmo que tantos comunistas e socialistas amam de paixão os nazistas Martin Heidegger e Paul de Man. Nada une as pessoas mais apaixonadamente do que um projeto solidário de ludibriar todas as demais. O manifesto, por exemplo, declara que Dilma Rousseff tem sido alvo de campanha difamatória baseada em ilações sobre as suas convicções espirituais e na deliberada distorção das posições do atual governo sobre o aborto. Fecha aspas. Em que consiste a campanha difamatória? Em dizer que a candidata petista é favorável à liberação do aborto. E a deliberada distorção das posições do atual governo sobre o aborto consiste em dizer que o governo quer liberar o aborto. Desde quando publicar verdades bem documentadas é campanha difamatória? A lógica dessa rotulação é a mesma que o conhecido professor e pesquisador de filosofia, João Carlos Quartim de Moraes, seguiu ao processar o Diário do Comércio por levar a sério a declaração em que ele mesmo se gabava de ter cumprido pena de prisão pelo assassinato do capitão americano Charles Chandler. Segundo Quartim de Moraes, acreditar em Quartim de Moraes é crime. Do mesmo modo, quem quer que assista ao vídeo respectivo no YouTube e ali veja e ouça Dilma Rousseff expressando seu apoio restrito à liberação do aborto, se tornará automaticamente um difamador se acreditar que ela disse o que disse. No mesmo espírito do manifesto, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos jura, aspas, o Plano Nacional de Direitos Humanos 3 não trata da legalização do aborto. Sua redação sobre o tema é, considerar o aborto como tema de saúde pública com garantia do acesso ao serviço de saúde. Fecha aspas. Todo leitor no pleno uso das suas faculdades mentais compreende imediatamente que, aspas, garantir o acesso ao serviço de saúde, fecha aspas, é até mais do que legalizar o aborto. É sustentá-lo com dinheiro público. Mas compreender o sentido originário do texto é crime, mesmo porque, segundo a escola de pensamento dominante, nenhum texto tem sentido originário nenhum. O que vale é o sentido retroativo que as partes interessadas lhe atribuem quando lhes convém. Os signatários do manifesto foram educados na mentalidade desconstrucionista que apaga a realidade e o sentido para lhes substituir a vontade de poder, pois além de Heidegger eles adoram Nietzsche, e a estratégia da tagarelice onipotente. É compreensível que nessas condições desejem ardentemente passar por filósofos, mas no íntimo se sintam um pouco intimidados de declarar que o são. Então, além dessa palhaçada desse manifesto dos pseudo-filósofos, não chego nem a ser pseudo, né? São como o fundador da Faculdade de Filosofia USP, o João Cruz Costa, ele pelo menos reconhecia que ele não era um filósofo, ele era apenas um filosofante. Né? E esses caras não são nem isso. O João Cruz Costa tem alguma cultura. Esses caras são pseudo-filosofantes. Além disso, chega aqui um manifesto dos professores da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Dizendo que, olha aqui, destruir a honra e a dignidade de alguém é mais do que silenciá-la. Peraí.
Silenciá-la quem? Vou aprender a escrever, porra. Hã? Alguém é masculino, caralho. Hã? É destruir a honra de alguém mais do que silenciá-la. É pronunciar sem direito de defesa sua morte pública. Olha aqui, peraí. A Dilma Rousseff, primeiro, a Dilma Rousseff algum dia ficou sem direito de defesa? Não me parece. O governo tem dinheiro suficiente para comprar quantos horários de televisão deseja, para comprar o espaço que quiser nos jornais, para comprar os jornais e os jornalistas. E não falta espaço de maneira nenhuma a dona Dilma. Ademais, o direito de defesa é assegurado por lei e qualquer pessoa que fale contra a dona Dilma, se ela reclamar, ela tem automaticamente espaço para se defender. Quer dizer, o que é isso? E aí vai. A calúnia e a mentira são figuras da barbárie. Você vê qual é a calúnia? A calúnia é dizer que a Dilma é a favor do aborto. Não pode dizer. Ela pode dizer que é a favor do aborto, mas se você diz que ela disse, você é um criminoso. Então, quer dizer, os camaradas jogam com a sua própria torpeza. Existe um princípio jurídico que diz que você alegar, o criminoso não pode alegar a sua própria torpeza como desculpa para cometer o crime. Mas eles fazem isso o tempo todo. Quer dizer, a Dilma diz que é favorável ao aborto. Mas que valor tem a palavra da Dilma? Nenhum. Portanto, se você repete a palavra da Dilma para dizer que ela é a favor do aborto, você que está mentindo e não ela. Vocês estão entendendo a mentalidade? Esse jogo, né, de contradições estudadas é uma coisa absolutamente alucinante. E quando você vai ver esse negócio desconstrucionista, a estratégia desse Ernesto Laclau, é uma coisa feita para enlouquecer as pessoas. Por exemplo, o petista que está falando em democracia, ele sabe que desde 1985, quando começou essa estratégia do Ernesto Laclau, começou a se espalhar pelo mundo, a democracia é significante vazio. Quer dizer, não é um regime que é definido objetivamente por esses traços. É o que quer que o partido chame de democracia. Como Stalin chamava a União Soviética de democracia popular. Então, só que Stalin apenas praticava isso. O Ernesto Laclau teorizou e transformou numa técnica do significante vazio. Então, o líder petista que usa essa palavra democracia, ele e os cupinchas dele sabem que eles estão falando do significante vazio. Portanto, para eles, esse negócio como fizeram essa semana, invadir a gráfica do bispo para impedir que ele imprima um apelo ao católico para que não vote abortista, que aliás é um apelo que vem diretamente da própria doutrina católica, invadir gráfica, tampar a boca dos outros, né? Tudo isso aí é democracia. Agora, o cara que ouve, ele não sabe, ele pensa que democracia, a palavra democracia está sendo usada no sentido tradicional, portanto, onde você tem, vamos dizer, lei e ordem, o respeito aos direitos individuais, etc, etc. Então, você atribui ao PT certas qualidades que ele mesmo está declarando que não tem. E é claro, se você pegar os documentos do PT e os ler em público, simplesmente ler, eles vão dizer que você está difamando. Pois esse filho da puta desse Quartinho de Moraes, quando eu repeti a declaração dele, ele se gabando, paguei 2 anos de prisão pelo assassinato do Capitão Chandra. Eu falei, pô, então você é assassino do Capitão Chandra, ué. Acreditei nele, repeti, ele processou o Diário do Comércio dizendo que ele está difamando. Quer dizer, você repetir ipsis literis o que ele disse é crime. Então esse pessoal aqui também, você repete, olha, a Dilma disse tal coisa, isso é calúnia, é difamação. O que está declarando? A palavra da Dilma não vale merda nenhuma, o que ela falou não interessa. Interessa o que nós queremos que você acredite que ela disse. Eles raciocinam assim o tempo todo. Quer dizer, esse pessoal é muito mais vigarista do que a população consegue imaginar. O pessoal pensa em político desonesto, eles pensam em político que desviou um dinheirinho, né? Ou que disse uma mentirinha aqui, outra ali, o político que comeu a secretária. Eles pensam nisso. Eles não são capazes, o povão não é capaz de imaginar o nível de vigarice científica que esse pessoal desenvolve. Vocês só vão entender isso quando vocês começarem a ler os documentos internos do PT, a ler os teóricos do marxismo. Eu sei que é horrível, esse livro do Ernesto Laclau é horrível, horrível. É uma das coisas mais pesadas e parece um livro escrito um cérebro de chumbo. E, no entanto, tem pelo menos algumas pessoas entre os conservadores liberais têm que ler essas coisas para saber o que o inimigo está tramando. Agora, eu nos meus conservadores liberais, eu nunca vi quem tivesse lido isso.
Eu nunca ouvi um conservador liberal citar o Ernesto Laclau. O próprio Antônio Gramsci, meu Deus do céu, quem foi o primeiro que deu alô que existia Antônio Gramsci no Brasil? Fui eu com o livro A Nova Era da Revolução Cultural em 93. Daí, para que eu visse algum sinal de alguém se interessar, passaram-se 8 anos. Depois de 8 anos, um general chamado Fábrega, amigo meu, publicou um artigo no Jornal Militar falando de Gramsci. E depois o general Coutinho escreveu esses 2 livros esplêndidos. O general Coutinho ouviu o meu apelo e prestou atenção, e foi lá estudar Antônio Gramsci, e hoje é o grande conhecedor brasileiro na matéria. Mas você vê, o cérebro brasileiro leva 40, 50 anos para reagir a uma informação básica. Agora eu estou dizendo aqui, o PT segue a estratégia do Ernesto Laclau. O PT criou a sua população pobre mediante o Fome Zero. O PT não representava a classe pobre. Veja os estudos, veja o estudo do André Singer, que foi feito em 2000, dizendo: a esquerda no Brasil é só estudante e socialite, é tudo da classe alta. E o povo pobre votava no Collor, votava no Fernando Henrique, votava sempre na direita. Então o que eles fizeram? Na primeira chance que tiveram, pegaram a presidência da República por 2 minutos, já fizeram Fome Zero e constituíram a sua população pobre, que daí naturalmente passou a apoiar. E daí criaram um sistema de poder praticamente indestrutível. Então, é claro que isso é vigarice, meu Deus do céu. Mas como você não vai ser vigarista se você foi educado na mentalidade desconstrucionista para a qual não existe verdade, a verdade é fabricada pelas palavras? Quer dizer que, visceralmente, essas pessoas, vamos dizer, elas mentem porque elas acham que mentir é a coisa certa, porra. São todos assim. Por isso que eu digo, são todos sociopatas. Esse pessoal ligado a estruturalismo, desconstrucionismo, etc., também são todos sociopatas. Não tinha muita gente, um bando de gente seguiu o tal do Althusser, Luiz Althusser, e daí matou a mulher e estourou os miolos. Como diz, sou louco, eu sempre fui louco, porra. Vocês é que não sabiam. E esse Laclau é evidentemente um louco, um tarado. E todo mundo que segue essa gente é louco, tarado. Agora, os loucos tarados, eles são como uma sociedade secreta, uma máfia. Eles falam numa linguagem que só eles entendem, e o povão de fora atribui outros sentidos inofensivos. Agora, inofensivo, que merda é essa? Veja aqui. Um comunicado que eu recebi. A Polícia Federal, movida por uma ação do PT, recolheu os panfletos elaborados pela Comissão de Defesa da Vida Regional Sul 1 da CNBB, alegando com essa ação crime eleitoral. Mas peraí. Por que não é crime eleitoral os bispos, Dom Pedro Casaldáliga e outros que são da teologia da libertação, fazerem manifesto descendo o cacete no Serra, acusando o Serra de mil e uma coisa e prestando solidariedade, prestando apoio à candidatura a Dilma? Então é evidente que só é crime eleitoral quando é contra o PT, porra. Mas daí vocês dizem, mas isso é 2 pesos, 2 medidas, é hipocrisia. Eu falo, vocês não viram nada. Vocês não têm ideia de até onde vai a sem-vergonhice desses caras. É um negócio abissal. Se vocês começarem a estudar os teóricos do marxismo, sobretudo os das últimas gerações, tipo Ernesto Laclau, Immanuel Wallerstein, Antônio Negri, é um negócio impressionante. O Antônio Negri fala 5 mentiras por página. Ele não para, é um negócio obsessivo, porra. O povão não aguenta essas coisas. E até os liberais conservadores, eles passam mal quando lêem essas coisas. Então o resultado, eles não leem. Meu Deus do céu, mas isso aí é a mesma coisa, né? Do médico que diz que ele não vai entrar no hospital porque está cheio de doente. Mas se eu vou entrar num ambiente desse, tá cheio de bactéria no ar, de vírus, eu não vou entrar lá, porra. Ora, porra, quem está na chuva para se molhar. E se você tem a sua profissão, a profissão implica que você tem uma resistência específica para aquele malefício. Se você não aguenta ficar no meio de doente, não vai ser médico. Se você não aguenta ficar no meio de bandido, não vai ser advogado, porra. Se você não aguenta ficar no meio de mentiroso, não vai ser escritor, jornalista. Então a gente tem que entrar no meio dos mentirosos e cortar a cabeça deles. A cabeça ou o peru, sei lá. Diga aí. Tem alguém na linha? Alô? Alô, quem é? Oi, Olavo. É Emerson de Curitiba, tudo bem? Emerson, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Olavo, eu quero fazer 2 perguntas rápidas para você. Fale bem alto, porque o som aqui está baixo e eu estou velho, surdo e broxa. Fale alto. Então tá bom. Tá me ouvindo bem? Mais ou menos. Vai, fala aí. Então tá. É o seguinte, você deu uma entrevista uma vez para a Folha de São Paulo
em 2006. Tem um trecho da entrevista que você fala assim, que nem todo esquerdista, que você não é contra toda a esquerda, do fato da pessoa ser de esquerda, mas sim contra essa tradição marxista, comunista, e que isso tem que acabar. Aí eu queria saber de você, é possível afirmar que todo esquerdista é, em si, mal, ou realmente é de acordo com aquela afirmação que você fez, que nem todo esquerdista é mal? Não, olha, é normal que exista esquerda e direita. Se você tem uma democracia, tem que existir. Quer dizer, mas tem que ser esquerda e direita em função de certos pontos específicos, que um toma uma posição, o outro toma outra. Mas acontece que há muito tempo não dá mais, tem sido impossível existir uma esquerda não comunista. Por quê? Porque os comunistas se infiltram e mandam em tudo, porra. Acabam comandando tudo. Você vê o tal do PMDB, né? Os próprios militares, eles criaram uma esquerda e uma direita. Eles criaram um partido de direita, que era a Arena, e criaram um de esquerda, que era o PMDB. Então seria a esquerda trabalhista, a esquerda normal, né? Bom, no dia seguinte o Partido Comunista já mandava em tudo. Você quer saber como é essas coisas? Leia o livro Mitos e Verdade da Revolução Brasileira, escrito por um grande pensador brasileiro, sociólogo, cientista político, Alberto Guerreiro Ramos. Tá certo? Estou notando aqui, Mito e Verdade. Inclusive, depois, mais tarde, né, fizeram aquela onda toda em torno do Milton Campos. O Milton Campos era o primeiro negro que subia na hierarquia, né, universitária. 50 anos antes já estava lá o negão Alberto Guerreiro Ramos, que era um gênio, não era uma besta quadrada que nem Milton Santos, né? Então, não é Milton Campos, é Milton Santos. Eu também estou ficando velho gaga, vocês desculpem. Então, ia lá, deixa eu contar a história, peraí. O Guerreiro Ramos era o teórico e estrategista do Partido Trabalhista Brasileiro. E chegou uma hora que ele viu, não dá mais, porque essa merda encheu de comunista e a gente não tem mais controle do negócio. Eles mandam em tudo. E ele acabou saindo do Brasil. Então, veja, tem que haver, claro que tem que haver esquerda e direita. Isso é normal, senão vai ter competição entre quem e quem. Não é isso? Então, quer dizer, o grande mal foi a infiltração da ideologia marxista. Não só da ideologia, porque não é ideologia, é organização. Não é o problema das ideias, é gente, é organização. Hoje em dia, o Foro de São Paulo, as Farc, esses caras entram em tudo quanto é lugar e mandam em tudo, porra. E uma outra pergunta, assim, mais ou menos correlata. Por que toda a grande maioria da grande mídia brasileira, por que ela se demonstra favorável a esse sistema que está hoje predominando no Brasil, do PT, sendo que isso acaba sendo um tiro no pé, porque a gente sabe da vocação ditatorial do PT, e uma das coisas que eles querem fazer é acabar com a livre imprensa. Por que existem ainda jornalistas que são puxa-sacos do PT? É muito simples. Primeiro, vou contar uma coisa para você. Já nos anos 70, o Partido Comunista Brasileiro dominava a Bolsa de Empregos no jornalismo em São Paulo e no Rio. Como é que eu sei disso? Eu participei desse negócio. Eu era o cara, eu estava lá arrebanhando gente para o Partido Comunista nessa época. Né? Então, a gente tinha o controle de todos os empregos. Aparecia o emprego no jornal de São Tomé das Letras. Então, prioritariamente era um cara do partido que ia ocupar a vaga. Se não tivesse ninguém do partido, daí deixava entrar outro. Então eles já mandavam aqui, já mandavam no sindicato de jornalistas. No sindicato de jornalistas, logo que eu entrei no jornalismo, a primeira eleição que teve no sindicato de jornalistas de São Paulo foi entre duas facções do Partido Comunista. Não tinha mais ninguém. Você faça uma pesquisa. Veja, pega todos os sindicatos de jornalistas do país e veja se em alguma eleição houve, nos últimos 50 anos, alguma chapa de direita. Nenhuma. É sempre duas ou três chapas de esquerda, todas elas controladas pelos comunistas. Então é por isso que eles já tomaram conta disso há muito. Durante o tempo da ditadura, os comunistas já controlavam as redações e botavam para fora quem eles queriam. Pois eles não fecharam. Durante o tempo da ditadura, fecharam a coluna do Gustavo Corsão no Globo, tiraram o Lenildo Tabosa Pessoa do Jornal da Tarde, Estadão, e assim por diante. Eles já controlavam a mídia naquela época. Mas isso para o empresário, para o dono do órgão de imprensa. O dono do jornal não manda nada, meu. Porque depois ele pode ser censurado. Um dono de jornal não é capaz de controlar uma redação. Você não tem ideia do poder dos jornalistas.
Para fazer um jornal, você precisa de 300, 400 pessoas. Estão todas, né, reunidas em torno da liderança comunista. Agora, como é que vai entrar o dono do jornal e falar, não quero que faça assim? Eles viram assim, então faça você. Você demitir um comunista é quase impossível. Conseguiram demitir a Maria Rita Kel outro dia. Surgiu a maior barulheiro, o país inteiro protestando. Eu fui demitido 5 vezes, nunca ninguém protestou. Todo mundo festejou. A putada comunista toda festejou. Quer dizer, quando calam a minha boca, não, é normal, isso é democracia. Entende o que é o significante vazio? Democracia consiste em seguinte, tapar a boca do Olavo de Carvalho. Embora o Olavo de Carvalho não pertença a partido político nenhum, não apoie movimento nenhum, não representa interesse oculto nenhum, a não ser interesse meu mesmo, né? Porque afinal de contas eu vi isso, porra. Então, o Olavo de Carvalho não prefere coisa de qualquer tipo de oposição. Agora, Maria Rita Kel, que é uma besta quadrada, coitadinha, eu a conheço, né? Teve QI 12,5, sempre, né? A coisa mais elevada que ela conseguiu absorver na vida foi o programa do PT, né? Se é que chegou a entender o programa do PT. Então tá lá. Agora, o que ela fazia ali no Estadão era propaganda petista, era militância petista, ela é militante de carteirinha do PT. Então não é nem a mesma coisa. Se dissesse que eu fosse um militante do partido de direita e ela militante do partido de esquerda, e os dois foram demitidos, falaram, tá certo, mas eu não sou militante de merda nenhuma, porra. Eu não tenho um programa, não tenho uma agenda a defender, eu estou apenas dizendo aquilo que eu vejo, que eu sinto. Então é claro que, no caso da Maria Rita, não se tratou, vamos dizer, de crime de opinião. Não. Você não pode usar o jornal para fazer propaganda de um partido. A não ser que o jornal apoie aquele partido, você pode, mas mesmo assim, você não pode torcer todo o noticiário a favor do seu partido. Então, viram esse negócio que fizeram aqui, quer dizer, a Polícia Federal vai lá e impede os caras de imprimir um panfleto. Panfleto que não toma partido de nenhum candidato. Que fala de candidatos abortistas de modo geral, sejam eles do PT, do PSDB, da puta que eu pariu. Isso aí não pode. Mas, uai, meu Deus do céu, se a Dilma não é abortista, qual é o problema de falar contra os abortistas? Então, é mentira em cima da mentira. Você cria uma mentira, depois baseado nela você cria outra, e outra. Fica todo mundo perdido. Tanto que os católicos brasileiros levaram 30 ou 40 anos para perceber que o PT é um partido abortista. Quando a opção fundamental pelo aborto, pelo casamento gay, por essa porcaria, já está lá no programa do PT desde o começo, meu Deus do céu. E Olavo, diga. Uma outra pergunta a respeito de educação. Eu tenho uma filha, vai fazer 4 meses agora, e eu e minha esposa trabalhamos fora, e nós não temos condição de educá-la em casa, de colocá-la na escola mais tarde. Ela vai ter que ir para um berçário, para uma escola já desde 6 meses. A gente observa que a maioria das escolas infantis, elas adotam a pedagogia do Jean Piaget e de outros que são, na verdade, marxistas, indiretamente, mas são marxistas, né? Mas o problema não é nem eles serem marxistas, o problema é que desconstrucionismo desconstrói, é o cérebro da criança, meu Deus do céu. Então, eu queria ver... Veja, a mesma porcaria, eles, no mundo das letras eles chamam de desconstrucionismo, e na educação eles chamam de construcionismo. Já começa por aí, quando você vai ver a mesma merda dos dois lados. Quer dizer, o construcionismo, entre aspas, do Jean Piaget e outros, Vygotsky e outros cretinos, decreta o seguinte: não existe nenhum conhecimento objetivo que você possa transmitir à criança. Você tem que deixar a criança experimentar e tirar as suas próprias conclusões, né? O resultado, a criança não aprende absolutamente nada. Porque se você não ensina nada, ela também não aprende nada. É a coisa mais normal, né? Então, isso aí destruiu a educação. Alguma escola ou algum pensador da área da educação, assim, que a gente possa pesquisar e buscar se existe alguma instituição, enfim, para a gente tentar fugir dessa questão dos pensadores marxistas na questão educacional? Olha, você me aguarda, no próximo programa eu vou dar uma lista de livros sobre isso aí. Documentação do que está acontecendo em matéria de educação no Brasil. Agora, enquanto isso, você procura na internet artigos e pronunciamentos do professor Luiz Carlos Faria da Silva.
É o cara que mais entende de educação no Brasil. Luiz Carlos Faria da Silva. Luiz Carlos Faria da Silva. Ok. Ele vem há 20 anos pesquisando os efeitos desastrosos dessa educação construcionista. É a educação construcionista praticada por desconstrucionistas. Tá certo? É um negócio devastador, devastador. Tanto que os alunos, os estudantes brasileiros têm sempre os últimos lugares. Últimos lugares. Nos outros Olá, países muito também, obrigado, viu? Boa noite, fica com Deus. Unidos, mas não tão completamente quanto no Brasil. Aqui nos Estados Unidos você tem escolas que não seguem isso. O ensino privado aqui dá até alguma força e dentro das escolas privadas algumas preferem ensinar da maneira certa. Agora no Brasil não. Então é isso aí. Vamos lá. Agora aqui eu recebo aqui do Francisco Doc Horn, que é um assessor do padre Paulo Ricardo, um apelo a que as pessoas participem de uma operação nacional de consagração perfeita a Nossa Senhora. Essa consagração você tem 33 dias de preparação, algumas orações simples e assistir a missa, confessar, comungar durante esse período. Então, vocês, a mensagem dele é comprida, não dá para ler inteira, infelizmente. Mas vocês podem obter, aqueles que estão interessados em participar da operação, e nós também vamos participar, podem encontrar maiores informações no site http://cormarieonline, mariaeonline.blogspot.com. Cor Maria é coração de Maria em latim. cormarieonline.blogspot.com. Está lá tudo explicadinho. Então, parabéns, Francisco, por terem lançado essa campanha. Então, vamos lá, o que mais? Aqui tem tanta. Né? Você vê que coisa maravilhosa. Né? A Casa Civil prorrogou por 30 dias a investigação do caso Helenice. É claro, isso podia prejudicar a candidatura a Dilma, e prejudicar a candidatura a Dilma é proibido por lei. Está aí o TSE que não me deixa mentir. Né? Esse TSE devia ser fechado, porra. Olha aqui, alguém me manda um negócio impressionante, eu não sei qual é a fonte, mas você tem aqui a fotocópia dos documentos. Saiu no jornal da Bulgária, chamado Dnevnik, aparentemente é um jornal grande. Está aqui uma certidão de nascimento da dona Dilma Rousseff, assinada por um cartório búlgaro. Está aqui o documento. Pode ter sido Photoshop, pode ter sido falsificado, não sei. Porém, a denúncia é gravíssima. Segundo ela, a Dilma não nasceu no Brasil e está, pela Constituição brasileira, impedida de ser presidente da República. Então, cadê o TSE que não investiga essa porra? Já tinha que ter o agente da TSE na Bulgária, pegar o documento e ver se isso existe mesmo. Tem que ir lá na redação do jornal e dizer, da onde vocês tiraram isso? Me mostra o documento original, uma fotocópia, porque isso é muito grave. Foi a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Até agora ninguém sabe onde nasceu o porra do Barack Obama, porra. Não é que ninguém sabe onde nasceu o Barack Obama. Ninguém sabe nada do Barack Obama. Não tem um documento dele que seja acessível. Né? Outro dia, eles vão dizer, para aplacar, né, as dúvidas das pessoas, publicaram o passaporte dele. Mas que passaporte? Publicaram o passaporte que deram para ele depois dele se tornar presidente da República. Mas o que o passaporte posterior pode provar, né, sobre os documentos anteriores? Isso é enganar a população. Então, você vê aqui, colocar estrangeiros na presidência das nações e enganar todo mundo é importantíssimo para o esquema globalista, para corroer as nacionalidades, meu Deus do céu. Você coloca um cara do Quênia aqui nos Estados Unidos, coloca a mulher da Bulgária no Brasil, né? Coloca lá um irlandês na presidência da França, né? Um italiano na presidência da Espanha, e assim por diante, vai esculhambando tudo, porra. Isto é um programa deliberado, está ficando claro isso aí. Então, pelo menos no caso do Obama, é muito claro. E forçar um sujeito estrangeiro ou sem documento na presidência da República é importante para você desmoralizar o sistema constitucional e legal do país. Imagine se depois que termina o mandato do Obama, ele muda, né, para as Ilhas Caimã, tá certo? E de lá ele diz, eu nasci no Quênia mesmo, fiz tudo vocês de trouxa. Você enfraquece e desmoraliza o país completamente. Né? Então, aí cuidado com a dona Dilma Rousseff, porque ela é capaz de governar essa porra durante 4 anos, depois também vai para as Ilhas Caimã, gastar o seu dinheiro, e
diz, eu nasci na Bulgária mesmo, fiz vocês de trouxa. Agora, aqui, ó, que maravilha. Isso só saiu aqui no Live Site News. Um grupo de soldados brasileiros diz que o tenente-coronel fez assédio sexual com eles, os forçou, né, a participar de atos sexuais sob ameaça. Então, você vê, não é só padre pedófilo, aqui tem coronel pedófilo, cuidado. Você entra lá, o garotinho, né, recluta, né, novinho, bonitinho, 18 anos, né, bate continência pro coronel, o coronel fala, continência o caralho, vai baixando as calcinhas. E pronto, e vai comendo, come um, come outro, come outro, come outro, come outro. E você imagina quantos recrutas não estão na fila para ser comido por esse coronel. Mas a imprensa brasileira faz um escândalo em torno disso? Não. Saiu aqui o artigo do Matthew Hoffman no lifesitenews.com. Dê uma olhada lá. Former Brazilian soldiers say they were forced to have sex with homosexual superior. Que maravilha. Olha aqui. Eu não vou dar nem o nome dos caras. Puta merda. Então, cuidado que assim, olha, todo lugar que tem muito homem é perigoso. Prisão, exército, colégio interno, né? Então, se não tem uma pessoa muito bem intencionada e muito honesta para fiscalizar isso, aquilo vira viadagem geral mesmo, ué, né? Igreja, porra, né? Eu, quando era moleque, né, eu era de uma inocência, de uma estupidez monumental. Estava lá no tal da congregação mariana, né, vendo um filme, e depois chega o sujeito e começa lá a me dar uns amassos. Eu não entendi porra nenhuma, não tinha ideia do que era aquilo, né? Eu só achei que era uma coisa muito esquisita. Terminou o negócio com a maior inocência. O cara fez isso assim, assim, né? Meus amigos arregalaram. Eu vou contar pro padre. Eu falei, por que contar pro padre? Falei, não, isso é grave. Daí contaram pro padre, o padre botou o cara pra fora de dentro. Eu não entendi porra nenhuma, né? E se ele me comesse ali mesmo, eu também não ia entender nada. Eu não sabia absolutamente nada do que era sexo. Levou anos depois para que eu soubesse o que era. Então, você imagina, né? Nesses lugares só tinha homem naquela coisa. Aconteceu isso. O mais novinho, né? É o mais trouxa, paga. Agora, cara, vamos supor, por uma desgraça, o cara tivesse me comido. Come uma vez, come duas, come três, eu ia acabar gostando do negócio e ia estar lá na liderança do movimento gay. Né? Felizmente ali, no cinema não dá para ele comer ninguém. Mas houve muitos casos, né? Depois no grupo escoteiro, né? O grupo escoteiro também. Mas daí eu já sabia, já estava mais informado. Né? E fulano comeu o outro. Ela falou, comeu, eu vou para casa, eu quero a minha mãe. Então, veja vocês, o Lula, ele, anos atrás, ele deu uma declaração de que ele devia a eleição dele à Igreja Católica. Quer dizer, não é bem a Igreja Católica, a Teologia da Libertação se infiltrou por toda parte e dominou a tal da CNBB. E o embaixador não era apenas chamado CNB do B. Então, ora, durante todo este tempo, o Lula e o PT sempre foram abortistas, né? Mas não se divulgava isso. Para quê? Para evitar um racha dentro da igreja. Porque, note bem, a CNBB, atenção, isso é importantíssimo, a CNBB não é um órgão da igreja. A CNBB não faz parte da hierarquia. A autoridade da CNBB é a autoridade de um peido. Peido, tá entendendo? O que é que eles dizem? É um peido. Você não tem obrigação de seguir aquilo, não tem obrigação nem de respeitar os caras, tá entendendo? O bispo individualmente tem autoridade para falar em nome da igreja. Agora, a CNBB não é nada, tá certo? Então eles fizeram esse estelionato que há anos a CNBB posa de opinião pública brasileira como se fosse a voz da igreja. E não tem um jornalista para avisar. Falou, isso é apenas, quer dizer, uma sociedade civil, uma ONG, né? Não é um órgão da igreja, ela não fala em nome da igreja. Nunca um jornal brasileiro informou ao seu público isso aí. Que a opinião da CNBB é apenas a opinião particular de um grupo de militantes, onde você vai ver são todos teólogos da libertação. Né? Mas, então isso quer dizer que quando um bispo, como Dom Luiz Gonzaga Bergonzini, diz alguma coisa em seu nome próprio, ele está falando em nome da igreja também. Mas a CNBB não. Agora, daí entra aqui o governo para impedir que o cara fale, porra. E isso aí é a democracia. Então, é a democracia no sentido do Ernesto Laclau, significante vazio.
Quer dizer que Adolf Hitler poderia chamar o seu regime de democracia, tá tudo certo, porque é significante fazer, você põe lá dentro da merda que você quiser. Pega a merda que tem na sua cabeça e preenche a palavra democracia. Né? Peraí, tem mais alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Alô, Olavo? Eu? É Tiago de São Paulo, tudo bem? Tiago, tudo bem? Diga. Olavo, deixa eu mudar de pau pra cacete aí, é só um parêntese. Fale mais alto, fale mais alto. Tem aquela história de que os irmãos Wright e Santos Dumont chegaram às mesmas realizações na aviação quase ao mesmo tempo, e tem aquela coisa do cálculo diferencial de Leibniz e Newton, né? Isso. E a teoria da evolução, também, mesma coisa. Eu queria saber se isso tem alguma coisa. Eu queria saber se na ciência toda hora. Isso tem alguma coisa a ver com o espírito do tempo? Essas realizações chegaram concomitantemente ou quase ao mesmo tempo? Isso é a lei das probabilidades. Se tem 10 mil negros interessados na mesma questão, a possibilidade de que 2 cheguem à mesma resposta é altíssima. É até estranho que não aconteça com mais frequência. É simples lei das probabilidades, né? Quer dizer, o interesse por uma determinada questão se dissemina numa determinada época, né? Então, através de meios de comunicação, establishment escolar, essa coisa toda. A pergunta fica no ar. Aí começa a aparecer as respostas, pô. E é quase impossível que cada uma delas seja absolutamente diferente. Você verá. Às vezes não se trata, não é que um copia o outro, não é plágio, não é sacanagem, também não é um efeito mágico, é simples probabilidade. Tem o caso do Einstein e Henri Poincaré, né? Henri Poincaré tinha praticamente exposto toda a teoria da relatividade antes do Einstein. E coincidiu que o Einstein levou, como é que diz, teve mais audiência. Então fica como inventor da coisa. Mas ele mesmo reconhecia que o Poincaré tinha descoberto coisas fundamentais para ele. E assim por diante, né? Então, essa concepção do Zeitgeist, do espírito do tempo, como se fosse vamos dizer, um tecido comum de pensamento, de concepções, que está parecendo que está grávida aí. Zeitgeist, espírito do tempo, é uma figura de linguagem, não um conceito científico. Tá? Quer dizer, você apreende uma série de similaridades, uma série de convergências, e você chama isso de Zeitgeist, espírito do tempo. Mas não é uma entidade que exista, não é um ente. Né? É apenas a denominação comum que você dá a várias tendências individuais ou grupais que convergem de alguma maneira. Tá. E uma outra questão, só que eu achei interessante, eu estava vendo um filme sobre Mussolini e vi um outro sobre Hitler chamado Arquitetura da Destruição. E eu achei interessante como nos dois eles são artistas frustrados, né? Eu sou músico, eu fiquei interessado por isso, que eu falei, pô, Hitler foi um pintor e um escritor meio frustrado, e o Mussolini também, né? Eu falei... Agora, eu não sei por que o pessoal para assim, Mussolini e Hitler. Isso é uma grande cagada e uma grande injustiça. Por quê? No dia que o Hitler ganhou a eleição na Alemanha, teve um governante europeu que telefonou para todos os outros dizendo, e agora? Nós temos que parar esse maluco. Ninguém prestou atenção. Ele telefonou para todo mundo, telefonou para o Roosevelt, telefonou para a Inglaterra, para a França, para todo mundo. Ninguém prestou atenção. Sabe quem é esse governante? Benito Mussolini. Ele previa o perigo do Hitler. Daí ele viu que ficou todo mundo com medo do Hitler. Ele falou, bom, então é melhor Pensou que, como Maquiavel, se você não pode vencer, adere. Então, aderiu ao mais forte. Agora, o Mussolini nunca empreendeu a matança do seu próprio povo. Assassinato em massa do seu próprio povo. Ele nunca fez genocídio contra o povo italiano. Né? Então, a Hannah Arendt, que é a pessoa que mais estudou o negócio de totalitarismo no mundo, ela diz, olha, o regime fascista de Mussolini não era de maneira alguma um regime totalitário, no máximo autoritário. Então, agora, chega um sujeito a dizer comunista e chama você de fascista, eu digo, eu não fico muito ofendido. Se me chamar de comunista, porque o fascismo, que bela merda que fosse, não foi nenhum negócio monstruoso. O nazismo, sim, mas o fascismo de Mussolini, não. Era um regime de bosta, tá entendendo? E, como é que você pode chamar o regime totalitário se havia 3 poderes independentes? Você tinha o governo do Mussolini, você tinha a Igreja Católica e você tinha o rei, a monarquia. Há 3 poderes ao mesmo tempo.
Como é que pode ser totalitário? Né? Quer dizer, o Mussolini tinha que prestar satisfação ao rei e à igreja, e vice-versa. Então você tinha um certo equilíbrio de poderes ali. Então isso aí já impede de chamar de totalitarismo. Então, agora, fascismo no vocabulário comunista é a ofensa mais alta que existe. Eu digo, olha, se quer para me chamar de alguma coisa, pode chamar de fascista. Agora, chamar de comunista, tem uns milicos que me chamaram de comunista. Aí eu fico ofendido. Que comunismo é genocídio. Né? É. Não, na verdade eu estava achando interessante só não a equivalência. Os nossos integralistas, o Plínio Salgado, eram fascistas. Eram as pessoas mais inofensivas do mundo, não matavam um mosquito. Ah. Mas essa coisa de querer transfigurar a realidade ou criar como se fosse uma obra de arte política, sim, é a né? concepção artística do Estado. Isso foi inventado por Maquiavel, que era outro idiota também. Agora chegava lá um cretino como Mussolini, Hitler, ali, essas coisas, acreditava, falava, não, vamos criar aqui uma obra de arte que é o Estado. E o Lula está criando uma obra de arte aí no Brasil, que é o Estado petista. Então toda a gente está frustrado. Deviam dar, sabe, essas caixas de massinha que dá para as crianças? Tinha que dar uma dessa pro Lula, para ele poder analisar. Pega a vareta melhor, pô. Vai brincar de massinha, menino. Então pega a vareta. É, pega a vareta, vai brincar de pega a vareta, ó. Não, porque ele vai achar que é uma insinuação de onde deve enfiar a vareta. Podemos brincar de caneta. Eles olha, ainda tem a caneta para fazer muita merda. É a única caneta do mundo que escreve com cocô. Valeu, meu querido. A caneta ali no rabo da nação, enche a caneta e daí escreve merda, porra. E cuidado porque, olha, se a Dilma perder a eleição, o Lula nos últimos dias tem uma pilha de decretos, deve ter umas 10 mil pares de decretos lá, decretos catastróficos, esperando pro Lula assinar, se a mulher não for eleita. É, bicho, aí tá encurralados. É isso mesmo. Valeu, Olavo. Um abraço. Então, tudo bom, tudo bom. Até mais. Alguém aqui me sugere que eu dê uma olhada na comunidade conservadores, CON, um projeto de partido de ideologia conservadora, liberal com forte viés monarquista e aliado à economia austríaca. Bom, eu sou a favor da economia austríaca e, pelo menos para o Brasil, eu acho que a monarquia foi melhor do que a república. Vou dar uma olhada lá. Mas olha, eu não acredito em programa partidário de modo geral. E entrar no partido não vou entrar, não. Né? Vamos ver o que mais temos aqui. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada lá no site Mídia Sem Máscara. Tem uma série de vídeos interessantes com todas as provas do abortismo, vamos dizer, inflexível do PT e da Dilma. Quer dizer, quando eles dizem que chamar de abortista é calúnia, difamação, eles estão mentindo, meu Deus do céu. Eles estão acusando você de acreditar neles. Né? Agora aqui tem umas outras perguntas que não dizem respeito a... Aqui, peraí, também tem outro negócio. Aqui, o Partido Convergência, a terceira força política da Espanha, enviou uma carta ao cônsul da Venezuela em Barcelona, manifestando preocupação pela detenção do presidente da Unamérica, Alejandro Penha Escluso. O Alejandro Penha Escluso continua na cadeia. Não tem julgamento. Aliás, nem pode ter, porque a testemunha, a alegada testemunha, o tal do Chávez Abarca, foi mandado para Cuba e não tem como interrogar. Então é a testemunha inacessível, a testemunha invisível. É a única coisa que eles têm contra o Alejandro Penha Escluso. Essa testemunha, que eles dizem que é um perigoso terrorista, mas que no país dele ele só foi acusado de roubar um automóvel. Agora aqui, você vê, a Tânia Kramer faz uma pergunta que não tem resposta. Que conselho você daria a quem teve o azar de ter vocação acadêmica na área de humanas? Eu digo, bom, eu dou um conselho, você sai correndo do Brasil e vai estudar em algum lugar de D para estudar. Porque aí, olha, no Brasil, no ensino dito superior, só tem 2 ou 3 faculdades técnicas, como ITA, Escola Militar de Engenharia, essas coisas, 2 ou 3 faculdades de medicina, você pode aprender alguma coisa. Na área de humanas não tem nada, minha gente, não tem nada, só tem vigarista, charlatão, esse pessoal que assinou o manifesto pro Dilma aí, pô. O negócio é catastrófico, o que não quer dizer que na faculdade não tenha 1, 2, 3 caras honestos, mas não adianta. Né?
Quando estou na faculdade, diz ela, tenho vontade de berrar ao ler tantas coisas repulsivas. Mas fora da faculdade não acho meu grupo. Tânia, eu criei o meu seminário de filosofia para pessoas como você, porra. Se houvesse um curso bom de filosofia, eu não ia criar o meu. Você vê, o padre lá dos Anjos, meu falecido professor, ele estava tentando criar um ensino melhor de filosofia no Brasil. Só que daí o padre lá dos Anjos morreu. Foi o único homem que eu conheço que morreu de alegria. Quando os russos saíram da Estônia, ele que era um patriota estoniano, ficou tão contente que teve um infarto e catapimba morreu. Né? E foi pro céu, evidentemente, que era um santo homem. Então, daí ele morreu. No dia seguinte, desmantelaram todo o trabalho dele que ele estava fazendo ali na PUC do Rio, né, e substituíram tudo por teologia da libertação. Chego lá, para ver o que estão fazendo, está lá um idiota interpretando o Evangelho à luz de Nietzsche. Então, vai tomar no seu cu, vou embora, pô, né? Também, alguém aqui pergunta, qual é a diferença entre as aulas do seminário online e da história essencial da filosofia? A história essencial é exatamente isso, é uma narrativa histórica, pela ordem cronológica, e não entra na discussão dos problemas filosóficos propriamente ditos. Quer dizer, você apresentar as filosofias dos vários filósofos é uma coisa, e você atacar substancialmente os problemas filosóficos é outra, que é exatamente o que nós fazemos no seminário de filosofia. Então, o ensino por método histórico ou por método temático é completamente diferente, não tem nada que ver. Quer dizer, a história essencial da filosofia visa te dar um subsídio para depois você poder se orientar no ensino temático. Mas, vamos dizer, a formação mesmo você só vai obter no próprio seminário de filosofia. Aliás, te digo o seguinte, digo sem nenhuma vaidade, sem nada, porque é um fato. Formação de filosofia no Brasil só nos meus seminários de filosofia. No resto não existe. Não existe mesmo. Tá? Tanto que esse pessoal, quando assina um manifesto, eles são professores e pesquisadores de filosofia. Não tem um que dizer, eu sou um filósofo. Porque não é mesmo. Agora, meu filho, eu sou. Hã? Eu sou, não porque eu seja gostoso, bacana, mas porque é exatamente isso que eu tenho feito. Você vê, no Brasil, quando fala assim, currículo, né? O meu currículo é constituído das coisas que eu fiz. O número de realizações que eu tenho no campo, não só intelectual, mas no campo editorial e em outros, é imenso. Meu currículo dá 1000 páginas. Agora, o currículo dos caras é o quê? Títulos e cargos. Ou seja, não o que eles fizeram, mas o que outros deram para eles. Você ocupar um emprego, meu filho, não mostra mérito nenhum. E você ter um título, significa que você é um cara que não tem a menor ideia do que é filosofia, mas você tem um atestado assinado por outro que também não tem ideia do que é filosofia. Você imagina eu andar por aí com um diploma assinado pelo Dr. Emir Sader, ou pelo Quartinho de Moraes. Não serve nem para limpar a bunda, isso é papel pintado, gente. Você não pode nem limpar a bunda aqui, que vai ficar impresso na sua bunda, né? Universidade de São Paulo. Então, Tânia, venha para o seminário, isso não é propaganda, não. Venha para o seminário, aqui é o seu lugar, pô. Você vai ter amigos, você vai ter uma rede de pessoas que têm os mesmos interesses intelectuais que você, que não estão lá para arrumar emprego, nem para subir na hierarquia do PT, mas que querem compreender a filosofia e querem ser filósofos, querem ser filósofo é exercer a filosofia na tradição de Sócrates, Platão e Aristóteles. Isso é ser filósofo. O resto é parecer filósofo, né? Ou estar filósofo. Tá certo? Então, me mostre uma tese filosófica que esses caras tenham apresentado, porra. No máximo, eles fazem, assim, alguma interpretação melhorzinha da filosofia de alguém. Mas não tem uma interpretação original no Brasil. Por exemplo, quando eu publiquei meu livro sobre Aristóteles, que é uma investigação inteiramente original sobre Aristóteles, abre uma perspectiva totalmente nova, imediatamente o pessoal da USP, que sabia que fazia 30 anos não se publicava um livro sobre Aristóteles no Brasil, não pode ficar assim, nós temos que achar alguma coisa. Aí retiraram da gaveta uma tese do Oswaldo Porchat Pereira e publicaram. Dizer, não, nós também entendemos de Aristóteles. É uma tese escolar, meu filho, que só repete, vamos dizer, material que é de ensino, não tem originalidade nenhuma. O livro da Marileana Chauí sobre Spinoza tem até alguma originalidade, mas não tem pé nem cabeça. Ela tem até algumas ideias originais. Tá certo? Mas, muitíssimo mal elaborado, o livro não tem sequer uma continuidade, quer dizer, é uma coleção de... uma coisa de retalho, e foi publicado só para impressionar. Então, nosso tempo aqui está... É a nervura do real, Peraí, tem mais alguém na linha aí? Alô? Alô?
Diga rápido. Alô? Diga. Lavo, tá me ouvindo? Perfeitamente. Boa noite, é Romano de São Paulo, está falando. As duas perguntas. Esse curso que você acabou de dar, vai ser disponibilizado para... O seminário está aberto, www.seminariodefilosofia.org. Todas as aulas estão gravadas. E o aluno que entra agora, ele vai acompanhando as aulas gravadas e assistindo a aula atual. Se tiver alguma dificuldade, fala comigo. Esse sobre a eternidade da alma, se não me engano. Esse é um curso presencial, um curso que eu dei aqui para um grupo de alunos brasileiros que vieram para cá, o curso A Consciência de Imortalidade. Acabei de dar semana passada. Sei, mas esse não... Pretendo transformar num livro o mais rápido possível. Um livro? Pretendo publicar isso como livro. Entendi. Não há gravação, então? Não, a gravação não vamos disponibilizar. Nós vamos fazer as transcrições e publicar como livro. Entendi. E outra coisa, sobre isso que você estava falando, essas técnicas, enfim, que usadas aí pelo PT, qual seria, digamos, um antídoto? Tem alguma... O antídoto é simplesmente denunciar, é ler os livros e contar a sacanagem que eles estão tramando. Porque o pessoal vê o efeito final, vê o produto final, mas não sabe de onde saiu. Então não entende o que eles estão fazendo. E se deixa enganar. Agora, quem estudou, por exemplo, esse livro do Ernesto Laclau, entende imediatamente o que o PT está fazendo, porra. Sim, mas agora o pessoal da direita não lê os livros da esquerda, por aí não dá, né? O Sun Tzu já dizia que o negócio é conhecer o adversário. Agora, se eles propõem isso para os liberais conservadores brasileiros, não, conhecer o adversário não, é muito feio, não quero saber. Porra, então aí tem que tomar no cu mesmo, você tá entendendo? Sei, mas agora, diante da discussão pública, tem algum antídoto ou não? Como é? Não, olha, na discussão proposto artigo após artigo. Tem que denunciar essa coisa 1000 vezes. E quando o cara começa a falar, ele falou democracia. Eu digo, peraí, você está usando democracia como significante vazio porque você está seguindo a estratégia do Laclau, você está querendo me enganar. Para com isso. Cada palavra que os caras dizem, a gente tem que desmascarar. Certo. Tá bom, então. Obrigado, hein? Boa noite. Obrigado. Agora, aqui. No zoológico da África do Sul, morreu o chimpanzé Charlie, aos 52 anos de idade, após ter fumado desde a infância. Ele viveu 10 anos a mais do que a média dos chimpanzés. Morreu com 52 anos. Então aí é que está o negócio. Bom, eu acho que hoje não dá mais tempo para mais nada. Eu queria pedir a vocês para lerem o site da Graça Salgueiro, notalatina.blogspot.com, que é ainda a melhor fonte de informações sobre a América Latina. Agora está lá a entrevista que ela deu no programa do Fernando Londonho, em Colômbia. E que vocês contribuam para o Nota Latina. O Nota Latina não tem patrocinadores, não está apoiado em nada. O Nota Latina é um treco que existe assim no ar, anda sem pé. Tá entendendo? É um milagre. Então... e por favor, não mandem e-mails de notícias para o e-mail do Seminário de Filosofia. Pode mandar para cá, para mim, né? Ou para o Mídia Sem Máscara. Para o seminário, não. Então, bom, é só isso aí. Até a semana que vem. Muito obrigado.